Vamos falar primeiro então da diferença do visto da residência. Visto CPLP e residência CPLP são diferentes propriamente pelo próprio instituto, né? O instituto já faz toda a diferença. Visto é uma coisa, residência é outra. A residência CPLP é aquele instrumento que você vai usar ali através do portal da CPLP, né? Você vai solicitar a sua residência através desse portal, vai pagar o DUC e vai aguardar a sua residência chegar. A partir desse momento você é residente legal e aí o seu visto, que serve para chegar até a residência, ele vai ter uma certa importância porque ele está no seu passaporte. Mas quando você vai se apresentar, o que importa não vai ser mais seu visto, é o seu passaporte e a sua residência CPLP. Da mesma forma que a residência tradicional, o que importa é o seu passaporte e a residência. E aí quando eu tiver cartão cidadão, mesma coisa, é o seu passaporte e o cartão cidadão. Ah não, mas o meu cartão cidadão é porque eu já tenho nacionalidade portuguesa, aí não precisa mais de passaporte, tá? Mas enquanto não tem a nacionalidade, tem que apresentar ele. Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui, pessoal, ensinando a solicitar o cartão cidadão. Prestei até serviço aqui para alguns clientes, né? Eu vou publicar isso também para ajudar quem não tem condição de pagar, quer fazer por conta própria, porque quer fazer o processo. Vou postar em breve, passo a passo de como solicitar o cartão cidadão com gabarito e tudo igual a gente tem no nosso canal sobre o visto de procura de trabalho, tá bom? Então você não pode perder. Você que já tá chegando, daqui a pouco vai ter a sua residência e a partir do primeiro dia que você tiver essa residência já pode começar a apressar aí para conseguir chegar até o cartão cidadão. Mas voltando então à diferença principal é essa, que uma é residência e outra é visto. E como que eu peço então esse visto CPLP? Se você já é CPLP, você é brasileiro, angolano, manda aí um abraço aí para todos os membros da CPLP, Timor-Leste, todo mundo que acompanha aí o nosso canal que não é brasileiro, mas que faz parte do CPLP. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muitos inclusive me chamam, pedem para auxiliar no pedido de visto. Infelizmente eu não tenho agenda quando é para esses outros países. A praxe administrativa é diferente, tá? Então muita coisa que eu falo aqui, eu sei que vocês usam, alguns me agradecem, tem muita dificuldade, principalmente na hora de conseguir fazer esse agendamento. Na hora de fazer o agendamento para poder se apresentar pelo e-consular, por exemplo, infelizmente tem pessoas que pegam todas as vagas para poder vender, isso é uma confusão danada. Então eu acabo que não consigo, né, me aprofundar na praxe administrativa desses outros países da CPLP. Então geralmente eu fico advogando mais para brasileiro, mas agradeço demais o carinho. O cartão cidadão só serve para brasileiro, tá, pessoal? Desculpa, só interromper aqui voltando, só para brasileiro. Se você é CPLP, o visto CPLP você pode pedir. Agora cartão cidadão só brasileiro. Brasileiro pode pedir cartão cidadão em Portugal e português também pode pedir documento como se fosse brasileiro no Brasil, tá? Então só para a gente deixar isso aí aqui bem claro. Mas beleza. Então aí o visto CPLP, quando você faz parte da comunidade, algumas jurisdições do Brasil não estão aceitando mais o checklist tradicional. Eles querem que o checklist tenha ali a rúbrica que é CPLP. E nós temos dois tipos de checklist, ou seja, duas formas de pedir visto para quem é CPLP. Tem visto de procura de trabalho CPLP e temos também o visto CPLP puro, assim. E em contato com a VFS, que não foi muito fácil, mandei contato para todas as jurisdições. Umas assim deram uma rebolada, não sabia muito como responder, outras conseguiram me passar uma resposta mais a contento. Tive ali uma certa insistência porque é uma coisa nova e hoje eu estou preparado para falar com mais riqueza de detalhes em cima ali da legislação e do que eles me passaram. Então, se você vai aplicar para o visto hoje, a jurisdição de Brasília, por exemplo, e às vezes a de Minas Gerais, ela implica se o seu checklist não estiver escrito ali CPLP. Apesar de ser quase a mesma coisa, tem muita diferença. Eles querem que você envie o checklist CPLP. As outras jurisdições, por enquanto, não implicaram ainda, mas a gente também já mudou. Todo mundo já está pedindo, a grande maioria já está pedindo o checklist da CPLP, ok? Outra coisa também que tem mudado. Às vezes, quando o cliente ele viaja muito, a gente acaba pedindo de uma outra jurisdição, que não seja exatamente onde ele está morando. Todas as vezes que a gente pediu, não teve problema nenhum, nem pediram para repetir, nem nada. Mas nós não aconselhamos, tá? São casos muito específicos, a gente tem que ver ali a situação, o que está acontecendo. Às vezes a pessoa está morando em outro país, quer voltar para o Brasil ao invés de aplicar daquele país. Enfim, são situações distintas, né? De brasileiros, tá, pessoal? De brasileiros. Então, quando a gente chega nessa parte de escolher se vai ser visto de procura de trabalho CPLP ou só CPLP, os que vão pedir a partir de então, a gente tem ali uma certa facilidade o visto de procura de trabalho. Por quê? Porque a subsistência que você precisa comprovar é só de 3 salários mínimos portugueses. Se você não tem anfitrião, você vai precisar comprovar esse valor. Lembrando que nós estamos chegando já no final do ano, algumas pessoas vão precisar comprovar um pouquinho mais, porque é bem provável que o salário mínimo português vai aumentar. A gente não sabe se o euro vai baixar, se o euro vai subir. Então é bem provável que hoje, com 13.500, 14 mil reais, você aplicando sem problema nenhum, né? Às vezes até 13 mil também. Agora, a partir do ano que vem, isso vai aumentar. Bem provável que você vai precisar comprovar mais, 15 mil, 16 mil. A gente não sabe. E os murmurinhos aqui, aí sejam entre 830 e 870 euros. Tem aí correntes querendo que seja 950 mil euros, que eu acho muito difícil acontecer, tá? Mas não tem como adivinhar. Também não quero assustar todo mundo, Deus os livre, né? Porque eu sei que juntar em euro é mais difícil, né? Não especificamente em euro, né? Se você tá aqui hoje me acompanhando e talvez está um pouco perdido, por favor, não converta em euro antes de aplicar, tá? O dinheiro tem que estar em real. Se você aplicar CPLP, visto de procura de trabalho, você vai ter essa facilidade de apresentar só 3 salários portugueses. Os outros vistos, todos os outros vistos, exigem que você tenha um ano de subsistência, por conta da portaria que regulamenta
o que é subsistência e quanto tempo você teria que ter ali Agora, cada um desses outros vistos de residência, então D1, D3, D2, D4, D5, D6, não importa qual o tipo, trabalho subordinado, altas habilidades, você está abrindo uma empresa, ou você está sendo incorporado a uma empresa, que tem muitos na área de tecnologia que estão fazendo assim, fazem um contrato, inclusive chegaram dois, aqui um cliente e uma pessoa pedindo orçamento, falando dessa situação específica. Eles estão incorporando você à empresa e você tem um contrato de 1 ano que se você quebrar você paga multa. Esses valores mensais seriam um pouco maiores, seria uma espécie de prolabore entre 2 e 5 mil euros. Acontece mais o pessoal da tecnologia. A VFS tem aceitado tranquilamente, VFS consulado, pelo menos as jurisdições brasileiras, esse tipo de D2, tá? Mas é muito peculiar, a empresa tem que ceder vários documentos, não é tão simples, né? Mas é mais simples do que abrir a empresa, etc. Mas enfim, para todas essas finalidades, de alguma forma você precisa ter alguém se responsabilizando pela sua subsistência, parcialmente ou não, dependendo do tipo, ou você que vai ter que provar. Então, por exemplo, o visto de estudo, é possível que essa pessoa que vai se responsabilizar por você não seja exatamente portuguesa, tá? Ou residente em Portugal. Por exemplo, quem vai arcar com meus custos é meu pai, é meu marido, é fulano de tal, é minha madrinha, meu padrinho. Tem que juntar provas disso e mostrar que ele vai pagar pelo curso, que a primeira propina foi ele que pagou, você já tem a carta aceite. Então tem como diminuir um pouco, porque um salário mínimo em português vezes 12, às vezes fica pesado. E antes do visto de procura de trabalho, só tinha essas opções. Era muito difícil conseguir visto antes do visto de procura de trabalho. Então, dei essa introdução para você entender que se você não vai aplicar pro CPLP, visto de procura de trabalho, CPLP, você vai ter que ter 1 ano. Ou se enquadrar nos outros tipos de visto. Todos esses vistos são muito complicados para falar aqui rapidinho 1 hora, tá? Talvez não tenho, já coloquei aqui, já tô prometendo se tem tempo. Eu tenho que fazer pelo menos aí um vídeo de 1 hora de cada tipo de visto para explicar as peculiaridades e disponibilizar gabarito de todos eles, como eu fiz de procura de trabalho. Mas você imagina, a minha demanda aqui é gigantesca, fica difícil fazer. Eu quero fazer, né? Eu não me comprometo a fazer isso ainda esse ano, mas um ou outro eu quero colocar o de nome digital, por exemplo. Então assim, você CPLP, quando for solicitar os outros tipos de visto, você teria que fazer isso como se não fosse CPLP. A única diferença é que quando você é CPLP, se você tem um anfitrião, se uma pessoa que se responsabiliza por você, esses critérios que você teria que comprovar de acordo com esse tipo específico, na verdade é o seu anfitrião que vai comprovar por você, tá bom? Então se o seu é visto CPLP puro, o seu motivo, se você não tem um anfitrião, o seu motivo é do visto normal. Então, na prática, não mudaria muita coisa. Agora, se o seu motivo é só ser CPLP, o seu anfitrião não precisa ter aqueles motivos específicos. Deixa eu tentar desembolar um pouquinho aqui, que é um pouco, eu acho que eu falei um pouco complicado aqui. Vamos lá. Se você aplica hoje o visto normal, tradicional, não CPLP, você tem que cumprir exatamente aqueles requisitos. D1, D2, D3, você tem que cumprir exatamente esses requisitos. Agora, quando você é CPLP, tem um anfitrião, não importa qual é exatamente esse motivo, e ele não tem que estar no rol da legislação. Na verdade, você pode ter múltiplos motivos, o que facilita muito, por exemplo, para menores de idade. Então, hoje o menor de idade, para ele entrar, ele precisa fazer o visto de acompanhamento familiar, ou já em Portugal, ali o residente, aplica para o D6, ou se o menor entrou ali como turista para conhecer, abriu vaga, aplica para o reagrupamento familiar, já em Portugal. Com o visto CPLP, se você tem alguém que pode se responsabilizar, a entrada desse menor poderia ser múltipla. Esse foi o entendimento da VFS, do consulado, e que foi passado para mim, de todas essas respostas, e que hoje estou pronto para dizer para vocês. Entretanto, olha só, o anfitrião, ele vai ter que ter ali, isso aí vai ser uma divergência de pensamento, mas ele vai ter que ter 12 vezes um salário mínimo português pelo menor, ou 228 euros no dia de hoje, que seria 30% pelo menor. Eu acredito que a forma de pensar vai ser um salário mínimo português. Por quê? Porque o menor não está reagrupando. Na verdade, ele está tendo qualquer outro motivo para visitar e ele vai entrar com esse visto CPLP. E o visto CPLP vai possibilitar o menor conseguir a residência dele, incluindo aqueles que já vêm com agendamento, se apresentar, né, no dia ali com o maior, obviamente, o acompanhando. Isso tem alguns entraves? Tem vários entraves. Por quê? E se aplicar só pro menor e o maior, então ele tá indo passear. O maior que tá indo passear, o menor tá indo porque realmente talvez vai ficar na casa da madrinha. Então tem muito pano pra manga por isso. Então, esse visto CPLP para o menor seria uma inovação, a gente vai ver como vai funcionar. E para os outros casos, às vezes a pessoa ela não se enquadra em nada. Já aconteceu aqui. A pessoa já está muito mais velha para aplicar o visto de procura de trabalho, está muito fora da idade laboral, mas ela também não se enquadra no D7. Visto de estudo pode ser negado porque também você vai estudar com 80 anos. Então, para esse tipo aí tem que aguardar reagrupamento, ou só vai como turista. Para esse tipo também, por exemplo, seria legal o CPLP, mas você teria que ter um anfitrião que se responsabilizasse. Então, um salário mínimo português por essa
pessoa. Então, o visto CPLP, ele tem essa possibilidade, essa inovação, de acordo com as respostas que a gente recebeu da VFS Consulado, e é, assim, uma possibilidade nova de aplicação, ok?